Caríssimos irmãos e irmãs, depois explica para as crianças aí que eu deixei um pouco na chapada hoje. Eu não cumprimentei, né? Acho que alguns ficaram chateados comigo. Mas é porque na entrada de hoje tem que se entrar bem compenetrado em silêncio. Por isso que eu não cumprimentei dos lados. O Papa Francisco, ele mudou, né? O Papa Bento sempre cumprimentava todo mundo quando entrava. Quando mudou para o Papa Francisco, ele dizia: não, ali eu sou Jesus, então eu não tenho que chamar atenção para o Papa. Mas até hoje o povo sente um pouco de carência, porque quando ele entra na igreja, ele não olha para os lados, né? Bem, hoje a igreja diz: faz-se uma breve homilia, pequenininha. Inicialmente, a gente tem, quando eu comecei, a vontade de falar, né? Mas quando você vai entrando no mistério da cruz, realmente, palavras não... É difícil, né? Diante de alguém que sofre, diante de alguém que está na cruz. Às vezes, tem gente que me procura, no meio de um sofrimento grande, e disse: padre, eu falei cada coisa, será que Deus me perdoa? E eu digo assim: olha, é muito fácil quando a gente está fora da cruz, né? Mas na hora que a gente vai para a cruz, sai de tudo. Acredito que Deus já sabe muito bem da nossa fraqueza. Se você já está sofrendo, e às vezes dá vontade de xingar a Deus, ou até emburra, ou até xinga, mas você está naquele sofrimento, claro que Deus entende. É muito fácil falar quando não é você que sofre, né? Então esse é um ponto. Tenha um pouco de misericórdia com você na cruz, quando você estiver passando por uma dificuldade. O outro ponto, tem um padre da igreja, sempre confundo qual dos padres que fala, não sei se são, dos primeiros padres, não sei se são Santo Irineu, e ele dizia: o sofrimento é apenas um sinal de um amor imenso que está por trás, né? Quanto mais a gente vai aprofundando o mistério da cruz, mais a gente fica sem entender por que tanto sofrimento. Por que, Senhor? Por que Jesus teve que sofrer tanto? Claro que a maior explicação é que Deus quis provar o amor dele por nós concretamente, porque senão seria muito fácil ver a gente sofrer de longe e dizer que nos ama sem provar que ama. Sem dúvida, é a prova de amor que Deus quis nos dar, né? Mas mesmo assim, imagina a escravidão. Foram, sei lá, acho que 300 anos de escravidão no Brasil. Eu nos últimos meses, eu estou meditando muito a escravidão. Fico olhando esses documentários, né? E eu fico assim, toda hora meditando. Como é que será uma família, a família dos donos dos escravos? Será que eles achavam aquilo normal? Pôr alguém no tronco, chicotear, amarrar, fechar a boca para ficar sem comer, sem beber? Vocês conseguem entender como é? Será que aquilo se tornava normal? O mesmo sacerdote que visitava a família tinha o quarto do padre. Aí eu pensava: mas será que o padre chegava, via aquele povo tudo sendo, sei lá, humilhado o tempo inteiro, maltratado, e era normal? É um mistério, né? Como é que a gente vive outro momento? A escravidão era comum desde a época aqui de Jesus, tinha escravidão, né? Paulo falava para o escravo respeitar o seu senhor. Mas será que por que nós somos capazes de tanta maldade sem a graça? Por que isso, né? Agora, antes de vir, eu tenho um afilhadinho. Ele é filho de uma prima de família desestruturada, e fica com o pai, fica com vó, ele estava com o pai e chegou agora. Eu falei: o que foi, meu filho? Por que você voltou? Meu pai me maltratava. Ai, meu Deus, mais um caso, eu não aguento mais. O que ele fez? Quase me matou enforcado por último. Mas o que você fez? Nada. Tudo bem, que é uma versão dele, né?
Pode falar com a minha avó, padrinho. Mas ele fazia isso sempre, sempre. Sempre. Agora, por que isso? Da onde vem isso? Por que o pai maltrata o filho? Meu Deus do céu, de onde que vem isso? Né? Falo, Senhor, tenha compaixão. Para que isso? Ou os casais, um jogando farpas, né? Farpas. Um cutucando o outro, humilhando, só falando os defeitos. A gente vai... com sinceridade, com toda a humildade, o sofrimento é um mistério muito grande para mim ainda. Muito grande. Tenho medo humano desse sofrimento que Jesus passou, né? Porque eu sei que eu represento Jesus. Medo de negar Jesus. Muito medo de negar Jesus. E é algo que eu fico meditando, tentando que Deus me dê a luz. Por quê? Por que nós temos que reagir desse jeito? Por que não fazer o bem? Por quê? Igual a gente já viu tantas reportagens do filho pegar a mãe idosa e espancar no pau. De onde vem isso? A mãe acamada, idosa, com o braço quebrado, deixada na cama. E nessa meditação, né, até Deus vai dando as luzes. A gente vai aprendendo, muitas vezes com as crianças. Até a Mariela trouxe os meninos de madrugada, e eu fiquei com pena dos meninos de madrugada. Falei, não quer dormir? Não quer dormir. Inclusive foi belíssimo, acho que não tinha menos de 80, 100 pessoas a noite inteira em adoração. Parabéns. Cada vez mais eu fico impressionado com essa paróquia. É isso que vale a pena, né? Mas aí você viu os meninos lá todos cansados. Vocês queriam ouvir? Não. Mas depois ela mandou mensagem dizendo que um deles, o Ítalo, falou assim: mãe, que paz é essa que eu estou sentindo agora? Acho que eu vou dormir muito mais leve, né? É aqui que a gente vai vendo com as crianças o mistério do sofrimento. Porque aqui é um sinal que Deus interveio naquele sacrifício na criança. Porque uma das coisas que nós somos criticados, se o seu Deus existe, por que a criança é estuprada, maltratada, queimada, e ele não faz nada, não é isso? Por que seu Deus não faz nada? Eu ouço muito isso. Se o seu Deus pode tudo, por que ele permite uma criança passar por isso? E talvez aqui esteja um pouco da resposta. Ele não deixa a criança sozinha. Ele dá ali dentro dela subsídios para suportar aquilo. Com certeza ele está ali, presente, dando uma graça especial para uma criança que é maltratada, humilhada, né? Não pensem vocês também que essa humilhação de pai. Você imagina um pai falar para uma criança: você é um imprestável, como eu já ouvi, você não presta para nada, eu não sei porque que você nasceu de mim. Você imaginou? Isso é pior que uma facada. É pior que uma facada. Então realmente, eu não posso me alongar pelo pedido da igreja, fica esse mistério, mas eu quero concluir com uma coisa, que é o que eu faço para a minha vida. Eu não gosto de ficar, eu quero sofrer. Até porque eu vejo que o Santa Teresinha pedia o sofrimento, e quando ela estava com tuberculose, com falta de ar, ela dizia: Senhor, se eu soubesse que eu ia sofrer tanto, não tinha pedido. Então eu já aprendi com ela, né? Eu não peço, estou fora. Mas eu tenho uma outra forma, que é o que alguns santos ensinam. Peço o amor. Porque eu já vi atos heróicos de mãe, por exemplo, que eram fracas, mas que fazem coisas grandiosas porque amam, né? Então, nesse dia tão doloroso, tão difícil de entender, uma coisa nós sabemos: Jesus fez por amor. Então nós vamos pedir, ao invés de pedir o sofrimento. Eu não gosto muito de ficar: padre, vou pedir o sofrimento, eu não consigo. Não peça sofrimento, peça o amor a Cristo. Porque à medida que você ama, você sofre. Peça o amor pela sua família, à medida que você ama, você sofre por ele. Não faz o outro sofrer,
mas você sofre no lugar. Como Jesus fez. Não é a mim que vocês procuram? Aqui estou, deixa eles. Não é a mim? Deixa eles. Que Deus nos dê esse amor. Porque só com amor nós vamos entender um pouco do mistério do sofrimento.